Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marden, de Geografia do 9º ano. Espero que todos vocês estejam bem, estou com muita saudade de todos. Espero que vocês estejam aí firmes e fortes nos estudos, porque nós não podemos parar, né? E eu queria conversar com vocês hoje do nosso conteúdo, sobre o nosso conteúdo de Geografia do 9º ano. Queria pedir a todos vocês que abrissem o seu material no livro 1B. Nosso material está dividido em dois livros, né? 1A e 1B. Eu queria pedir a vocês que pegassem o seu material que está no livro 1B, no capítulo número 9, o título Origens dos Conflitos no Oriente Médio. Por favor, peguem aí o seu material para você poder acompanhar comigo essa videoaula. Capítulo 9, Origens dos Conflitos no Oriente Médio. Esse capítulo é muito importante. Eu queria que vocês caminhassem comigo nesse capítulo. Queria falar um pouquinho aqui, dar uma introdução para vocês do capítulo número 9, né? Bom, o Oriente Médio é uma região emblemática no mundo. Em primeiro lugar, nós temos que entender onde fica o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma pequena região, é uma sub-região da Ásia. Esse território está localizado na Ásia e numa posição geográfica muito interessante, porque ele fica ali entre o restante da Ásia, ele fica próximo à Europa e também muito próximo da África. Eu tenho um mapa aqui para vocês, para mostrar para vocês. Olha a posição geográfica onde fica o Oriente Médio. Aqui está a Europa, aqui está a África e aqui está o restante da Ásia. Então percebam, né, que esse território está localizado numa posição geográfica muito interessante. Por que eles chamam essa região de Oriente Médio? Porque os navegantes, né, os comerciantes que saíam da Europa com mercadorias em direção à Ásia, eles passavam por esse território, que era mais ou menos a metade do caminho em direção às Índias, à China, a parte mais oriental da Ásia. E aí eles paravam nessa região para descansar, né, renovar as suas forças e darem continuidade à viagem deles para o restante da Ásia. Então era a metade do caminho mais ou menos. Por isso eles chamavam de Oriente Médio. Eles estavam em direção ao Oriente e ali seria a metade do caminho. Então percebam que é uma região geograficamente muito interessante, muito bem localizada. Nós temos países aqui, por exemplo, que tem território em mais de um continente. É o caso do Egito aqui, ó. O Egito, ele é um país, na sua grande maioria do seu território, na África. Mas ele tem uma pequena parte também aqui na Ásia, no Oriente Médio. A Turquia é um outro país euroasiático. Tem parte do território na Europa e tem parte aqui na Ásia, no Oriente Médio. Então é uma região aqui geograficamente muito interessante, muito bem localizada. Nós temos aqui também a conexão aqui do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Foi construído aqui nessa região o Canal de Suez. O Canal de Suez é uma obra de engenharia que foi construída para facilitar a navegação ali dos navios europeus que iam em direção ao Oriente Médio, ao restante da Ásia. Então, fazia uma ligação aqui, ao contrário de dar aquela volta enorme por todo o território africano, eles passariam aqui por dentro, economizando tempo e dinheiro. Então vejam que é uma região muito bem localizada no mundo, o Oriente Médio. Essa região ela sempre sofreu e até hoje sofre com conflitos, porque sempre foi dominada. O povo árabe, que é o povo que é a maioria étnica que vive nessa região, povo árabe, eles nunca tiveram uma liberdade plena, total. Esse território, né, sempre foi muito disputado. Influências externas sempre influenciaram esse território, tirando um pouco, né, da sua autonomia. Além das diversidades, das variedades étnicas e culturais da própria região, povos externos
também sempre influenciaram esse território, essa região da Ásia, o Oriente Médio, o que tornou essa região conflituosa, um barril de pólvoras que está a ponto a explodir. Então é uma região muito interessante e nós vamos estudá-la com detalhes aí no capítulo de número 9, no livro 1b do nosso conteúdo. E aqui o autor do nosso livro destaca, principalmente a questão da localização geográfica entre África, Europa e Ásia. O Oriente Médio tem uma posição comercial relevante no mundo, em especial por estar muito bem localizado e, além de tudo, ter o canal de Suez ali, que faz a ligação entre esses dois continentes, Aliás, 3, Europa, África e Ásia. Então vejam que é uma região geograficamente muito interessante. A criação do Estado de Israel ali também trouxe alguns conflitos para a região, porque o Israel foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial para tentar determinar um território para o povo judeu ali, mas essas fronteiras nunca foram bem delimitadas. Isso trouxe muito conflito ali para o Oriente Médio. Nós temos aqui um mapa que mostra o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos países do Oriente Médio. Percebam aí, pessoal, que o país que tem melhor IDH é aqui, a Arábia Saudita e Israel. Os dois países mais ricos e desenvolvidos do Oriente Médio estão aqui. Israel é uma potência hoje econômica, um pequeno país, mas muito rico e desenvolvido, área tecnológica muito forte, área militar muito forte. E hoje grandes empresas de tecnologia estão aqui em Israel, então é uma região muito rica. E a Arábia Saudita é um território vasto, extenso ali no Oriente Médio, e além de tudo é muito rico em petróleo. O petróleo, vocês sabem que é um recurso natural não renovável, escasso no nosso planeta. Portanto, esse país que detém esse petróleo aí se destaca em muito na questão geopolítica internacional, tendo em vista que o petróleo ele é fonte de riqueza para muitos outros países no mundo. E aí nós vamos continuando aqui no capítulo número 9. Eu queria destacar com vocês um movimento muito importante que aconteceu aqui no Oriente Médio, que está aqui no livro de vocês, chamado de Pan-Arabismo. Se vocês puderem pegar o seu livro aí, está lá na página de número 14 do livro 1b, no capítulo 9, o Pan-Arabismo. Bom, como eu disse a vocês, os países do Oriente Médio e alguns países ali do norte da África são de origem árabe. Então esses países sempre foram muito influenciados por povos externos. Desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, potências externas como a Inglaterra, a França, países europeus, o próprio Estados Unidos também, a União Soviética, tiveram uma influência muito grande nessa região. E aí foi criado, quem encabeçou esse movimento foi esse cara aqui, foi o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito naquela época. Aí isso foi mais ou menos ali, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, década de 50. Esse presidente do Egito, ele encabeça um movimento que tentava principalmente afastar as influências externas, os países europeus e os países ocidentais que tanto buscavam interferir nessa região politicamente, economicamente, socialmente. Então eles queriam uma certa liberdade dos países árabes em relação ao Ocidente. Além de tudo, ele determinava a separação dos poderes, a religião e a política serem coisas distintas, diferentes. Por quê? Nós sabemos que o povo árabe, uma grande maioria deles, são islâmicos, são muçulmanos. E aí havia um conflito de interesses muito grande envolvendo a política e a religião. Então, uma das características desse pan-arabismo, além de afastar
aí as influências externas muito recorrentes no Oriente Médio, era também de haver uma distinção, uma separação dos poderes político e religioso, com forte atuação no Estado e na economia desses países. Então era uma tentativa. E de certa forma esse movimento foi muito importante. Começou no Egito e depois entrou para todos os outros países ali do Oriente Médio e deu muito resultado naquela região. Aqui tem uma imagem, né, do canal de Suez, que faz a ligação ali entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, uma das principais rotas comerciais do mundo ali, muito importante para a economia, em especial do movimento do petróleo naquela região, né? Aqui na página 15 eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o petróleo no Oriente Médio, né? Como eu disse a vocês anteriormente, o Oriente Médio é muito rico em petróleo. É um petróleo de fácil exploração e de altíssima qualidade. Então imaginem, se o petróleo ali é abundante, né? A metade das reservas mundiais de petróleo estão no Oriente Médio. Então percebam o quanto esse petróleo é valioso e importante não só para esses países, mas para a economia mundial. Nós sabemos aí que o petróleo ele movimenta a indústria e a economia mundial. E esses pequenos países aí do Oriente Médio, eles têm a metade de todo o petróleo do mundo. Então vejam que é uma capacidade gigantesca que eles têm aí desse recurso. Por isso eles são tão cobiçados. Por isso tantos outros países, em especial os Estados Unidos, os países da União Europeia, têm tanto interesse em negociar com esse petróleo ali do Oriente Médio. Então, esse petróleo ele tem sido alvo de conflitos, de guerras e de muitas brigas ali no Oriente Médio. Em especial, quem tem o domínio sobre uma área que é rica em petróleo. A Arábia Saudita é o país mais rico do Oriente Médio em petróleo, mas todos os outros países ali hoje também têm as suas bases econômicas vinculadas a esse importante recurso. Então vejam que o petróleo ele é a base da economia do Oriente Médio. Certamente isso vai cair na sua prova ou em alguma prova que você for fazer futuramente. A base da economia dos países do Oriente Médio é o petróleo. Países como Arábia Saudita, Irã, Iraque se destacam nesse recurso natural tão valioso e tão importante. E aí nós temos aqui um mapa que mostra, né, as reservas de petróleo aí no Oriente Médio, os campos de petróleo, são países exportadores de petróleo, né? E aí a gente vale lembrar que foi criada uma organização muito importante no mundo, em especial os países do Oriente Médio encabeçaram esse projeto para se criar a OPEP. O que significa a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que acontece? Esses países do Oriente Médio, os países ricos em petróleo, eles ficavam vulneráveis ao mercado internacional, que ditava como, quando e onde produzir esse petróleo. De forma que os países ricos em petróleo pouco absorviam dos recursos provenientes desse importante recurso. Daí os países do Oriente Médio criaram a OPEP. Essa organização passaria a centralizar como esse petróleo seria produzido e que cada país membro da OPEP teria um percentual na venda desse petróleo no comércio internacional, baseado em cotas e em valores, de forma que não haveria mais uma concorrência injusta entre eles e nem uma especulação do mercado internacional, para que eles não ficassem então vulneráveis ou explorados pelo mercado. Então a OPEP ela trouxe um equilíbrio aí, em especial para esses países ricos em petróleo, porque a partir daí eles teriam então, todos os países teriam uma participação na venda do comércio, né, do petróleo no comércio internacional e também um valor mais justo, de forma que eliminasse ao máximo essa competição injusta entre esses países. Então, vejam, o capítulo número 9 ele é de extrema importância. Resumindo aqui a nossa videoaula de hoje. Oriente Médio,
Oriente Médio é uma região da Ásia, localizada ali entre Europa e África e o restante da Ásia. Riquíssima em petróleo, com uma grande diversidade étnica e cultural. A base da economia, o petróleo. A principal etnia, o povo árabe. A principal religião, o islamismo. Não obstante isso, nós temos tantas outras religiões naquela região e outros grupos étnicos também. Por exemplo, a gente pode citar aí os judeus, a criação do Estado de Israel. Então o capítulo 9 ele é de suma importância para vocês e para os nossos estudos. E eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais esses tópicos, o tópico lá do pan-arabismo e outros tópicos que esse capítulo traz, e fizessem os exercícios do meio do capítulo. Esses exercícios eles são muito importantes para o nosso estudo. Eu queria que vocês exercitassem aí esse capítulo, que ele é muito importante. Certamente vocês vão absorver o máximo possível dele aí, e tenho certeza que será muito gratificante para vocês esse estudo. Em breve nós voltamos aí com mais videoaulas. Estudem bastante, esses dias é dia de buscar muito conhecimento. Vocês estão em casa por conta dos estudos, mais do que nunca é uma oportunidade de acrescentar mais e mais aí no seu conhecimento. Um forte abraço a todos, em breve estaremos de volta. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.